Gente maravilhosa, salvos do Senhor Jesus. Pessoal, eu queria falar de um assunto bastante relevante e de suma importância com você nesta curta e rápida reflexão. Eu quero falar sobre o joio no meio da igreja, o joio no meio do povo de Deus. Agora eu quero indagá-los a uma reflexão. Como identificar se o meu amigo, se as pessoas que estão no meu convívio é um joio ou trigo? É possível identificar se o meu amigo, se as pessoas com quem eu estou convivendo, as pessoas com quem eu estou me relacionando, as pessoas que fazem parte da comunidade onde eu estou inserido, é joio ou trigo? É possível identificá-los? Sim. Nesta reflexão eu vou mostrar para você quando e como o joio foi inserido e como identificar um joio. E como identificar se o teu amigo, se as pessoas que estão no teu convívio é joio ou trigo. Certo? Então vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 24, a partir daí o Senhor Jesus propôs aos discípulos, dizendo: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Vamos interpretar este texto sagrado à luz do grego. Entender este texto, esta parábola, à luz do grego. Essa primeira parte, nós vamos tratar sobre como identificar o joio e quando e como o joio foi inserido no meio do povo de Deus. Pois esta parábola proposta por Jesus de Nazaré, ele mesmo a explica. A partir do versículo 36, Jesus, ele explica esta parábola dizendo: o campo é o mundo, versículo 38. A boa semente são os filhos do reino de Deus. Então, a boa semente são os filhos do reino de Deus. Aqueles a quem o Senhor chamou, santificou, justificou e tomou para si como filhos de Deus. São os filhos do reino. Só para você entender, Jesus veio anunciando o evangelho do reino. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus entre os homens. Então, a boa semente são os filhos do reino. Isto está claro. Porém, Jesus continua dizendo que o joio são os filhos do maligno. Porém, no versículo 39, o Senhor Jesus diz que o inimigo que semeou o joio é o diabo. Então, este inimigo que semeou o joio no meio da igreja, que semeou o joio naquele relacionamento, naquele convívio, é o diabo. Como identificar se o meu amigo é um filho do diabo? Como identificar se as pessoas que fazem parte do meu convívio é trigo, boa semente, filho do reino? Ou se é o joio, filho do reino das trevas, filho do diabo? O texto é claro que os joios são os filhos do maligno, certo? Porém, Jesus, no versículo 24, ao propor esta parábola, disse que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. E o Senhor Jesus disse que o campo é o mundo. Então, o mundo pertence a este Senhor, a este homem. Este homem é Jesus de Nazaré. Mateus dá a Jesus o título de o Filho do Homem.
Então, o homem que semeou a boa semente foi Jesus. Agora, talvez você possa estar se perguntando, mas poderia o inimigo, Satanás, semear o joio entre o povo de Deus, sendo que quem semeou a boa semente foi Jesus? Se você prestar bastante atenção, a partir do versículo 25 diz: mas dormindo os homens. Jesus iniciou a obra semeando a boa semente através da vida dos apóstolos e confiou a sequência, o andamento do trabalho de semear no reino de Deus, semear a boa semente, continuar o bom trabalho ao povo do Senhor, à igreja do Senhor. Para você entender o texto sagrado, o texto diz: mas dormindo os homens. Ao dormir, deu ao inimigo a possibilidade de semear o joio. Mas o que esta palavra dormindo de fato se refere? A palavra grega para dormindo neste texto é a palavra kateudo. Esta palavra é um eufemismo para figurar que o problema é muito maior do que simplesmente estar dormindo. Quando eu falo dormindo, eu estou falando da condição natural em que todo ser humano depende de dormir, tem a necessidade de dormir. Mas quando o Espírito Santo usou o termo kateudo, que é um eufemismo para dizer que o problema é muito maior, é muito mais sério do que simplesmente estar dormindo. Não. A palavra kateudo traz o significado de alguém que é indiferente com algo, de alguém que está tomado, alguém que está em uma condição de preguiça, alguém que vive em uma sonolência espiritual. Ele está num estado de amorosidade. Então, quando o Espírito Santo usou o termo kateudo, ele está dizendo que estes homens, que são filhos do reino, que exercem um trabalho no reino de Deus de divulgar o evangelho, porque nós somos uma carta aberta, Paulo diz. Por este motivo, somos a semente de Deus para influenciar a outros com a nossa fé, com a nossa confiança, com a nossa esperança, com o nosso testemunho, com a nossa submissão e obediência ao homem, ao Filho do homem, a Jesus de Nazaré. Porém, esta indiferença, esta negligência com a nossa fé, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa comunhão, com a nossa submissão e obediência à palavra de Deus, o nosso relacionamento com a palavra de Deus e com o seu reino, gera em nós um estado de sonolência espiritual, uma condição de sonolência. Nesta condição, o inimigo ele tem legalidade para semear o joio. O texto diz que, a partir do versículo 25 do livro de Mateus capítulo 13, diz: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O texto diz que o inimigo semeou o mal e retirou-se. Por que ele se retirou? Para nos monitorar de longe, esperando o tempo certo, o momento oportuno, para nos destruir completamente. Os filhos do maligno, que é o joio, é um agente de Satanás para nos levar ao ponto máximo, o ponto X, onde Satanás irá destruir as nossas vidas completamente. Como? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, esta atitude de dormir, que é o termo kateudo, significa estado de sonolência, indiferença, preguiça,
permite que Satanás semeie na tua vida, no teu relacionamento, no teu casamento, o joio. Quem são, por exemplo, nas nossas amizades, quem poderia ser o joio? É aquele que sempre está nos influenciando ao erro. Esse é o joio, filho do maligno. No nosso casamento, quem são e o que é e quem é o joio? São aquelas pessoas que sempre estão do lado do mal, do lado do maligno. Tudo que elas falam, tudo que elas defendem sempre vai levar à destruição, ao divórcio, a contendas, inimizades, a mais e mais fofoca. Por quê? Porque são filhos do maligno. Eu falei no começo, é possível identificar o joio? Claro que é, você vai saber como. Então, este estado de sonolência, de indiferença, de preguiça, permite que Satanás venha semear o joio no teu casamento, semear o joio nos teus relacionamentos e semear o joio no meio da igreja, do povo de Deus. Quem é o joio? É aquela pessoa que sempre se opõe, é aquela pessoa que sempre está te influenciando, é aquela pessoa que, de certa forma, ela já exerce sobre você uma certa influência, um certo domínio com aquilo que ela fala, com aquilo que ela acredita, sempre levando você a uma inclinação maligna e perversa e destrutiva, ao ponto que quando você chega no ponto máximo da destruição, Satanás tira totalmente a sua vida, dominando a sua vida e te levando inteiramente à escravidão do reino das trevas. Jesus disse a partir do versículo 26 nesta parábola, quando diz: e quando a erva cresce e frutifica, aparece também o joio. Como identificar um joio no meio da igreja? Como identificar um joio no meio dos meus relacionamentos, no meio do meu convívio, um joio no meio do meu casamento, um joio na minha empresa, um joio no meio da formação e da criação dos meus filhos? Como identificar o joio no meio da igreja? Jesus deixou aqui a fórmula, o meio certo, como o joio é revelado. Ele diz: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então Jesus diz que a erva cresceu. O que é a erva? Aqui é o trigo. Diz que crescendo o trigo e frutificando, apareceu também o joio. O termo que foi usado aqui para crescer e frutificar é a única forma de você identificar o joio nas suas amizades, o joio no meio do seu casamento, o joio na tua empresa, o joio no meio da criação dos seus filhos e o joio no meio da igreja. Certo? A palavra frutificar que o Espírito Santo usou neste texto é a palavra grega, que é um verbo, é a palavra plastono. Esta palavra significa germinar, mas ela se refere a desenvolvimento, evolução, fala de algo que está difundido a partir desta evolução. A igreja precisa evoluir na palavra. A igreja precisa desenvolver-se na palavra, desenvolver a sua salvação, desenvolver o seu crescimento espiritual. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, este desenvolver significa que você precisa evoluir. Você precisa deixar de ser neófito, de ser criança, você precisa ter maturidade, você precisa crescer, você precisa evoluir espiritualmente, para que você tenha discernimento, para que você seja capaz de discernir os laços de Satanás, para que você seja capaz de discernir as sementes de Satanás, o joio que é filho do maligno. Enquanto você estiver nesta sonolência espiritual, feito aqueles homens que dormiram, enquanto você for um preguiçoso, enquanto você for negligente, enquanto você estiver nesta condição de stand-by, nessa
inércia espiritual, Satanás tem plantado o joio nos teus relacionamentos. Satanás tem plantado o joio dentro da tua empresa para te afrontar, para tirar a tua paz, para te denegrir, para denegrir a tua empresa, para denegrir o teu nome, ridicularizar tudo que está ligado a você, a ponto de te levar à condição de total fraqueza espiritual, a ponto de Satanás ter força para destruí-lo totalmente, dominar totalmente as tuas emoções, dominar totalmente as tuas forças, dominar totalmente as tuas vontades. Você passa a viver a partir de agora sobre a influência de Satanás e totalmente dominado. Então o texto diz que quando a erva, o trigo, ele cresce, frutifica, aparece também o joio. Então, a palavra frutificar é o verbo plastano, que significa desenvolver, evoluir. Fala de algo que está tão difundido, você precisa se difundir, você precisa estar difundido com o Evangelho, você precisa estar difundido com Cristo, ligado em Cristo, a ponto que ninguém consiga ver você, mas ver Cristo em você. É isto que precisa. Então, quando isto acontece, você é capaz de identificar quem é o joio. A palavra também diz que, crescendo e frutificando, aparece também o joio. A palavra produzir, frutificar, é a palavra poieio do grego. Esta palavra fala de executar e fala de prática. Ou seja, você precisa executar as doutrinas dos apóstolos. Você precisa executar a palavra de Deus na tua vida. Você precisa colocar em prática. Você não deve ser um ouvinte esquecido, mas um praticante da palavra. Se a palavra de Deus fala que nós temos que praticar a oração, nós temos que orar. Se a palavra de Deus fala que nós temos que praticar o amor, nós temos que viver em amor. Se a palavra de Deus diz que nós temos que praticar o perdão, nós temos que perdoar. Se a palavra de Deus diz que devemos nos sujeitar a Cristo, devemos nos sujeitar a Cristo. Se a palavra de Deus diz que devemos obedecer ao Senhor, devemos obedecer ao Senhor. Se a palavra de Deus diz que temos que ser humildes, temos que buscar a humildade. Se a palavra de Deus diz que temos que ser justos, temos que praticar atos de justiça que venham de fato mostrar de fato quem somos. Então, quando eu estou evoluindo, desenvolvendo a minha vida com Cristo, através do crescimento, e agora precisa dar fruto. Esse frutificar, executar e praticar são os frutos que são vistos na prática, na execução da vida. No exercício da vida é que as pessoas conseguem identificar esta prática da nossa fé. Então, quando você pratica e executa de forma coletiva os verdadeiros, ou seja, os verdadeiros ensinamentos de Cristo, as doutrinas de Cristo, quando você executa, quando você põe em prática de forma individual, Jesus passa, de fato, a regular a nossa vida e a regular a vida da igreja. A partir daí, o joio também ele aparece. Por que o joio aparece? Aqui é o ponto em que você vai identificar quem é o joio no meio da igreja, quem é o joio no meio das suas amizades, dos seus relacionamentos, do teu convívio. São aqueles que nunca se submetem à palavra de Deus. São aqueles que sempre nos dão conselhos que não está inseridos na palavra de Deus. Aquele conselho que fere a nossa fé e confiança em Deus. Aquele conselho que me leva a cometer erros, a cometer pecado, a me distanciar ainda mais de Deus. Quem vive causando contenda no meio da igreja não é filho do reino, é filho do maligno. Esse é joio. Quem vive uma vida de pecado lá fora, quem vive uma vida totalmente cheia de mundanismo, de naturalismo, ele exerce uma doutrina liberal, um conceito liberal, ele não se submete,
ele é aquele que se opõe à palavra santidade, ele é aquele que concorda com o erro, ele é aquele que vai no barzinho tomar cachaça, é aquele que tanto faz se ele comete adultério ou não, ele vive mentindo, ele vive cometendo falsidade, ele é uma pessoa que vive causando contenda, ele consegue colocar a igreja contra a própria igreja. Esse é o joio, esse é filho do maligno. Se você tem uma pessoa no teu convívio que te dá conselhos, que fere a doutrina do Senhor, este é filho do maligno, é filho do diabo. Se você tem alguém que te dá um conselho, que te leva a pecar, este é filho do maligno, é filho do diabo, é joio. O joio sempre se opõe à palavra de Deus, ele nunca se submete aos preceitos doutrinários de Deus. Ele concorda com tudo aquilo que é errado. Ele concorda com o divórcio, ele concorda com o engano, ele promove contenda, ele promove fofoca, ele reclama do culto, ele reclama do pastor, ele reclama dos departamentos, ele é infiel, ele é joio, ele é filho do maligno. E por que eu não posso tirar o joio do meio do trigo, tratando-se da igreja? Por falta de crescimento, por falta de discernimento, porque se você não evoluir com a sua fé, com o conhecimento de Deus, se você não estiver difundido em Jesus de Nazaré e na sua palavra, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não terá condições de ter discernimento quem é joio e quem é trigo. Você pode estar tirando o trigo pensando que é joio, você pode estar tirando o joio, você pode estar tirando o trigo pensando que é joio e de fato o joio permanece causando destruição, causando discórdia, causando as mazelas. O joio é um agente de Satanás. O texto diz que o inimigo semeou o joio e se retirou-se. Ele fica bramando como um leão ao nosso derredor, procurando o ponto ideal para nos destruir, o ponto-chave para nos destruir. Então comece a olhar a partir de agora no seu convívio, nas suas amizades, nos seus relacionamentos, as pessoas que vocês estão colocando dentro da casa de vocês, as pessoas a quem vocês estão pedindo conselhos, as pessoas quem vocês estão pedindo para orientação. Esse é um cuidado que você precisa ter. Você pode estar sendo enganado por um filho do maligno que é joio. E com isso, comete um erro seguido do outro. Um fracasso seguido do outro. Por quê? Porque você está escutando joio e não o trigo, que é a semente do reino. Agora ficou claro, né? Como identificar o joio? Só é possível se você evoluir espiritualmente. Se você crescer espiritualmente. Só é possível identificar o joio através da prática e do exercício da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado. Ou seja, o homem espiritual tem discernimento sobre todas as coisas e circunstâncias. O homem natural não. Por isso que não pode tirar o joio. Você não sabe quem é joio enquanto você estiver nesse estado de sonolência, de preguiça. Enquanto você estiver nesta pobreza espiritual, enquanto você for um neófito, enquanto você for uma criança, um crente não vira joio. Joio é um filho do maligno. Ele já foi semeado no campo que é o mundo, no meio do povo de Deus, como joio. Não é o trigo que vira joio, não. Ele é joio, ele é filho do maligno. Ele vai ficar 30 anos na igreja e vai para o inferno, ser queimado no lago de fogo. Porque ele nunca se converterá, ele é joio, ele é joio, ele é joio. Ah, mas ele participa, ela participa dos grupos, dos departamentos, é joio infiltrado entre os trigos, para causar fofoca, contenda, destruição, para tentar te persuadir a cometer erros e mais erros, para te levar a fracassar com a tua fé. Quem você está escutando? É joio ou trigo? Pense bem. O conselho que ele está te dando, que ela está te dando, como vocês vivem? Ele prefere estar no culto ou estar
no shopping? Ele prefere uma vida de oração ou um churrasco? O que ele fala sobre jejum, sobre fé, sobre a palavra de Deus, sobre os estudos da palavra de Deus? Ele tem interesse? Se ele não tem interesse, ele é joio, é filho do maligno. Se ele gosta de oração, é trigo. Mas se ele não gosta, se ele se opõe, ele é joio, é filho do maligno. Então tome cuidado. Você pode ter um joio dentro da sua casa, infiltrado no meio do seu casamento. Você pode ter um joio no meio dos teus relacionamentos, dos teus convívios, das suas amizades, se passando por trigo. Você pode ter um joio te conduzindo ao matadouro. Você pode ter um joio te conduzindo à morte. Satanás está esperando o ponto certo para ceifar a tua vida. Quantos amigos você tem que são joio? Reflita e responda para você mesmo. Fique com Deus e que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Amém.